Eu acho que a pintura de paisagem no Brasil é inevitável, né? Porque você vive dentro da paisagem, né? Niterói, por exemplo, a gente vive. Por que eles vieram para Niterói? Esse grupo, o Grupo Green, veio para Niterói. Cachoeira também era do Rio, né? Eles vieram para Niterói porque aqui você é cercado de paisagem. O Rio também é. Mas a Niterói, a paisagem está mais perto ainda, né? O mar está mais pura, talvez, e mais perto ainda. E tem aquelas pedras do Índio, pedra de Itapu, que foi tão pintada por eles, aliás, por toda a pintura brasileira. A Ilha da Boa Viagem. É interessante, você vê alguns quadros também de Green, de Capri, você vai ver como o Capri também tem umas pedras e umas ilhas parecidas com a Boa Viagem. Quer dizer, ele procurou alguma coisa que já tivesse alguma afinidade com o olhar dele. O Green, acho que procurou o Niterói, ele foi encantado com a Boa Viagem por isso. O Grupo Green é muito marcante porque ele se estabeleceu aqui, ele era numeroso e ele contava com artistas de grande importância, como Parreiras, Castanheto, o próprio Green. E de lá para cá, mais gerações foram se sucedendo e outros grupos se formaram, de uma certa maneira, herdeiros de Parreiras, né? Mesmo quando se pintava paisagem dentro da academia, se pintava no interior, intramuros na escola. E Green se revoltou contra isso, lutou contra isso, rompeu com a escola, com a Academia Imperial, e nessa atitude que ele tinha, uma atitude revolucionária com a pintura, uma atitude também romântica de sair para pintar paisagem ar livre, ter uma vida muito livre, ele rompe com a escola, com a academia, vem para Niterói, e aqui ele forma um grupo, chamado também Grupo da Boa Viagem, ou Grupo Green. Ele forma um grupo de jovens artistas, e com Caron, né, Hipólito Caron, que é um artista super talentoso, o João Batista Castanheto, que vem se tornar o nosso maior manista, o Antônio Parreiras, né, que é o nosso maior paisagista, o Vasquez, também de origem espanhola. Enfim, ele forma um grupo de pintores que se tornaram os pintores mais importantes do paisagismo brasileiro, da pintura de natureza no Brasil. O Parreiras, ele, fazendo parte do Grupo Green, ele se destacou. Por que ele se destacou?
Alguns morreram cedo, morreram pouco tempo depois. E ele, como o Green dizia, que ele era o que ia longe pela perseverança dele, porque ele realmente fazia o que ele queria e ele queria ser um grande artista, tinha isso na cabeça, tanto que você vê que ele já era casado, largou tudo e foi se dedicar à pintura. O que eu noto aqui em Niterói, que eu achei assim, surpreendente, é que essa tradição da pintura de paisagem, e aí eu incluo as marinhas, está vivo aqui em Niterói, né? E a gente vê isso renovado, né? Os pintores de marinhas, de ancoradouros, eles estão por aí. Provavelmente a Niterói seja a cidade que tem mais pintores paisagistas em todo o Brasil. Eu acho que é. Não tenho noção de, assim, não tenho um registro estatístico, assim, do IBGE não, mas eu acho que é. São muitas centenas, ao longo de mais de um século de tradição, desde o Grupo Green. Claro que a paisagem brasileira já tinha essa paisagem no plein air. Vitor Meirelles já fazia paisagem no plein air, o Vinet, que teve inclusive aqui em Niterói também, antes disso já fazia paisagem no plein air, mas não faziam isso como método e não criaram uma escola disso, eram pintores mais individuais, né? E a importância do Green, a maior importância dele reside que desde 84, desde esse momento, ele cria um grupo e transforma essa pintura do plein air, essa pintura da paisagem, ao ar livre, e transforma isso num método de ensino e forma um grupo de pintores interessados nisso. Porque a Boa Viagem não era isso que você está vendo, não. Ela tinha um barranco muito grande lá em cima, do outro lado, que você via a ponte ao contrário. Que Green pintou, que o Parreiras pintou e que todos nós, pintores de Niterói, pintamos. Quando os exploradores vieram até aqui, descobriram a nossa Bahia, a nossa cidade, eles traziam a bordo aquarelistas, que eram cartógrafos, e começaram a retratar isso aqui a fim de documentar a topografia da Bahia. Mas não deixava de ser uma obra de arte, eles eram fotógrafos aquarelistas, né? Depois começou a haver um interesse pela beleza natural, que é um lugar muito bonito, desperta o interesse. E gerações de pintores foram fazendo isso. Isso aqui tudo é meu. Eu tenho muito mais quadro, mas eu tenho que invernizar e colocar na parede, porque senão estraga. E não pode ficar guardado, tá entendendo? Isso é tudo coleção. Oswaldo Teixeira, é um quadro de Henrique Bernadelli, entendeu? Esse aqui é um daqui Parreiras, tá vendo? De Oswaldo Teixeira. Oswaldo Teixeira, Pedro Bruno, professor do Aloysio. Isso aqui é Arthur Timóteo da Costa, que é um quadro muito interessante e valioso, porque ele é o desmonte do Morro do Castelo. Isso é um Ernest Paff. Isso é um Ernest Paff. Isso aqui, para Lipoial. Bem, a gente pode ver que nessa pintura do Green está no processo de restauração, que ela está sendo restaurada, está quase que acabada. Podemos observar aqui uma quantidade imensa de variações de cores, de verde, de azul, de tons, de pinceladas, de faturas diferentes, e que o Green tentou fazer iconograficamente retratar essa paisagem de Paraíba do Sul, que tem esse imenso rio cortando e indo para toda uma perspectiva aérea. E após essa reintegração cromática foi aplicado um verniz para tentar alcançar a mesma qualidade, transparência, de profundidade, de efeitos que o artista tentou buscar com essa pintura. E Humberto, você sabe como é que essa tela ela foi encontrada? Isso é interessante. O Jorge Roberto Silveira, que foi tanto tempo aí
prefeito da cidade de Niterói, gosta de arte, conhece muito a arte brasileira, é uma pessoa que tem até escrito sobre isso, né? Tem um livro lançado agora recentemente sobre a paisagem de Niterói. Ele estava na Paraíba do Sul, num ato político, ele foi fazer um discurso para a Câmara de Paraíba do Sul, Câmara de Vereadores, quando atrás dele ele viu essa imagem. E ele, durante o discurso, ele olhava para trás e via, ele pensava, ele contando para mim, é muito engraçado, que ele pensava, eu acho que é um green, que eles não sabiam que tinham na Câmara Municipal e a importância do green, eles não sabiam. E Jorge olhava, e Jorge deve ter até feito um discurso meio complicado, porque ele ficou preocupado com o quadro. Bom, acabando o discurso, ele foi lá, viu a assinatura, constatou, o quadro, como disse o Berta, o quadro muito amarelado, não se via direito, mas ele constatou que era um green e avisou a Câmara Municipal de Paraíba do Sul e também avisou o crítico de arte que fez o livro sobre o green, Carlos Roberto Marcel Levi, e daí então a Câmara começou a dar importância para o quadro e achamos até o documento, na época de doação, isso no século XIX, documenta lá ainda. Quer dizer, depois dizem que o Brasil não guarda documento, que é uma mentira, né? Um mito. O Brasil é um país que tem muito documento e guarda, está maltratado, mas eles guardam. E foi encontrado, inclusive, documento de doação do quadro para a Câmara. Aqui é a Boa Viagem. Aqui que os grandes mestres se encontraram. Green passava ali por aquele canto, onde está aquela árvore, tá vendo aqui no final? Passava ali ou iria de barco. Aqui, eu vou te dar o choque. Sem um estudo preliminar, a pintura pode se tornar um fracasso quando você, no meio dela, notar que poderia ter feito uma coisa melhor. Então os esboços, os croquis, dão mais chance de você estudar o modelo e com isso poder fazer escolhas, né? E quanto mais você conhece o modelo, com mais naturalidade, com mais desembaraço você desenha, você pinta o modelo. Então o modelo mais repetido, mais pintado, mais visualizado, se torna mais fácil. Dá mais chance para que se obtenha uma obra de arte a partir disso. Nessa maré que nós estamos, nessa posição, é difícil a gente vir pintar aqui. Se ela baixar por todo, dá para a gente ficar aqui, ó. Que aí eu pintaria a ponte e essa parte aqui, ó. Tá vendo o início da ponte lá no canto? Onde está aquele caminhão? A ponte vem e ela faz isso aqui. Então dá para pegar aquele fundo que é maravilhoso e fazer a ponte, que não é lá um grande quadro. Então aquela coisa casual, descontraída, aparentemente feita assim, às pressas às vezes, na verdade obedece a um processo de observação longo, 1, 2, 3 tentativas em croquis, para depois então se partir para uma coisa mais definitiva. Eu preparo uma tela, venho aqui, desenho, faço um croquis dela e a gente pinta aí. Agora é bonito isso aqui. Você não gostou? As cores também são elaboradas aqui, sabe? Não se usa as cores puras, direto. Faria com que a pintura ficasse crua. Um dia antes de você ir para o natural, você carrega a paleta. Paleta branca, para mim, como eu pinto em qualquer paleta, ela tem um significado de você cozinhar o tom da tinta aqui no miolo. Esses tons são os tons que eu uso. Então você pega, por exemplo, pega um preto desse aqui, esse preto, ele é misturado aqui, sempre eu esquento com um pouquinho de vermelho. Entendeu? Se eu, por exemplo, quiser fazer, não estou dando aula de tinta de cor, estou só mostrando a você, um amarelo limão, um amarelo cromo, você bota aqui, pega um pouquinho de azul, você faz um verde lindo, quebrando com ocre. A harmonia das cores, que é provocada pela luz, porque cor é resultado da luz, essa sim, a gente não cansa de aprender com a natureza. Então daqui a pouco o conjunto de cores mudará, e mudará, e mudará, sempre de forma harmônica.
uma cor fora do tom aqui equivale a uma desafinação, uma desarmonia musical, se fosse caso de fazer música. Nós tínhamos nosso grupo. O Green não tinha o grupo dele, nós tínhamos nosso grupo. Mestre Luiz do Vale, Paraguó, Selmo, Dionísio, entendeu? Eram uns 15 pintores. Todos os 15, todo mundo estaria essa hora pintando do natural. Estou procurando vir do fundo, que ali vai bater sol e esses azuis aqui vai virar montanha. Vai ficar embaçado, mas vai virar montanha. Estou misturando um azul ultramar com laca de cramoisi. Nós estamos começando aqui com cores frias e as cores quentes estão chegando agora. Eu falo sol, né? Agora isso aqui realmente, se você levar para casa, e detox, o negócio fica bem mais bem feito. Aquilo não me diz nada. Aquilo não é daí. Vocês vêm aqui, tira petróleo, faz o que quer, mas para mim não sinto nada fazer aquilo. O universo de cores foi captado assim razoavelmente. A mancha é uma obra paralela à obra que ela vai inspirar. Então vai haver um trabalho de ateliê inspirado nessa mancha, mas não se deve retocar a mancha. Isso é uma bobagem, porque vai roubar dela o que ela tem de melhor, que é aquele espírito do campo. Um frescor, uma coisa que só se obtém no campo. Você não está acertando, aí você joga ele fora. Quebra ela toda, joga assim no mar. Dá raiva. Mas Parreira pintou muito aqui. E o quadro está manchado, está desenhado. Eu peguei algumas nuances locais do dia de hoje. E como eu estou realmente com a coluna assim, não dá condição de você ficar muito tempo pintando, isso acaba em casa. Depois no ateliê é muito mais elaborado, mais técnico, mais sólido e tal. É uma outra aquarela ou um óleo, que já é uma outra coisa que se pode fazer inspirado nisso. Mas a Boa Viagem é muito bonita. Isso é bom você pegar um quadro grande e fazer de fora a fora. Pronto, só assim, simples, Cavalcante. Porque o Grupo Green não se circunscreve só ao Grupo Green. Essa agitação do grupo, né, que em Niterói, eles ficavam ali na Boa Viagem, pintavam na Boa Viagem, moravam ali na rua hoje Antônio Parreiras, né?
até hoje tem a casa onde morava o Vasquez e tudo, eles expandiram esse trabalho, influenciando até outros pintores perto deles, né? Como é o caso do pintor negro de muito talento, que é o Antônio Rafael Pinto Bandeira, pintor também do final do século, que fez a obra-prima da pintura brasileira de paisagem, que é a chamada Paisagem na Raiz da Serra, que é do acervo do Museu de Belas Artes. Tem outro pintor negro também, que é Antônio Firmino Monteiro, que também é influenciado por ele. Você vê a pintura, você sente a influência do grupo, quer dizer, o grupo não ficou só entre eles, né? Houve uma influência indireta do Green na pintura brasileira toda. E até hoje, você veja que em Niterói, depois de Green, depois desse grupo, Parreiras também teve alunos, Niterói sempre teve uma força grande nessa pintura de paisagem. Até hoje nós temos pintores paisagistas, né? Teve um grande paisagista aí nos anos 40, anos 50 do século XX, que é Luiz Vale. Ela tem uma coisa além, né, de ficar parado no século XIX. O Vaccaro é um digno representante dessa herança cultural, dessa cultura de pintura do natural niteroense, que vem desde o Green, até mesmo antes de Green, e que deixou frutos, deixou herdeiros, discípulos que deixaram discípulos, e o Vaccaro é um desses, assim. Ele conheceu o Jaime Cavalcante, o Carlos Malheiros. A ida ao campo, ela mostra uma luz nova, mostra um corte novo, é o motivo, né? É o approach, é o feeling da coisa. Mas a pintura é feita pelo pintor e aperfeiçoada em ateliê, como de resto todos os pintores sempre fizeram. Ainda mais formatos maiores, muito elaborados, a luz do campo, o incômodo do campo, o vento, o sol, tudo, impede a luz se movimentando, que se faça um trabalho muito elaborado. Olha só, essa paleta que você filmou aqui, isso é uma coisa moderna com cores antigas, se é que pode existir cor antiga, né? E o Vaccaro adotou essa modernidade para fazer uma coisa clássica, antiga, tradicional, como a pintura de paisagem. Vê como a pintura dele é uma pintura colorida, traz a cor, valoriza a cor como a luz valoriza a cor. Parreira era um grande colorista. Era um grande colorista, talvez o paisagista mais colorista de que eu já vi na história da pintura. Eu considero Parreiras. Se teve algum tão bom, tá, mas mais é quase impossível, porque ele era extremamente colorista. E sempre a cor dele muito natural. Ele usava, às vezes, um verde esmeralda puro numa sombra e ficava sombra natural. Era incrível aquilo. Uma cor tão falsa como o verde esmeralda. Mas eu acho que é isso, que essa pintura de paisagem, ela tem uma força, ficou com uma força muito grande no Brasil. E eu acho que é a melhor coisa que nós produzimos nas artes plásticas brasileiras. Eu acho que o ponto alto, mesmo com o modernismo brasileiro, que é importante, com todas as escolas que vieram depois, são importantes, como o Portinari e tal, mas eu acredito que o paisagismo brasileiro, ele tem uma força muito grande, né, pela qualidade dele. O Hipólito Caron, por exemplo, foi um dos alunos do Green, morreu muito cedo, mas o Hipólito Caron era um pintor tão moderno. Se você for ao Museu de Belas Artes, no acervo, tem a paisagem da Praia Formosa, uma paisagem de porte médio, chamada Praia Formosa. Ali você vê que é um pintor que poderia chegar a ser um Cezanne, é um pintor que poderia chegar a uma pintura moderna. Ele era muito moderno para a sua época. Depois, na abstração, isso vai ter um rompimento aí na Bienal de São Paulo e tal. E aí também as pessoas se afastam muito da paisagem. O Nuco Bernardelli, por exemplo, era um Nuco que fazia excursões para a paisagem, de pintar na Ilha do Governador, de pintar em Paquetá. Eles saíam ao sábado e domingo, eles se reuniam, iam de barca, pintar em Niterói. Era uma coisa comum, eles continuavam aquela pintura de paisagem. Isso foi rompido na abstração. A arte contemporânea na cidade é importante. Nós temos um museu ali ao fundo, um museu de arte contemporânea. Mas como o nome está dizendo, a arte contemporânea é uma coisa que batiza um movimento que não é mais contemporâneo, pelo ponto de vista cronológico não é. É uma coisa do século passado, do final do século XX, e que iniciou-se no início do século XX, a partir de 1910, 1915, principalmente com o dadaísmo, em 1920 e pouco, na década de 20, na Europa. Foi importado, abrasileirado e apresentado aqui como última novidade no final do século XX, já com 80 anos, 70 anos. Está ali no museu, não sou contra não, eu acho que é uma forma de arte, mas não é a última e muito menos contemporânea. Está lá dentro do museu, igual a todas as outras.
Eu acho que a abstração vem um pouco cortar isso. A abstração, ela entra, inclusive, com muita força do governo americano, isso já é uma coisa comprovada, tinha interesse do Estado americano, né, em fazer uma pintura mais internacionalista. O abstrato era uma pintura nesse sentido internacionalista. Se pintava abstrato no Brasil, como na França, como na Inglaterra, era muito parecido, né? E essas pinturas mais nacionais, essa pintura com viés mais de personalidade própria, né, de personalidade cultural, elas foram cortadas. Isso para combater o muralismo mexicano, que era um muralismo de tendência também social, de tendência de luta social, tendência de esquerda. Quando isso? Isso nos anos 40. Isso foi muito, quer dizer, aí entre os anos 50, isso aconteceu foi nos anos 40, no governo Radera que eu falei. Nos anos 50 é que vem a abstração, entra no Brasil com muita força, ganhando as bienais. Aí os próprios artistas, eu já entrevistei vários, eles se tornaram muitas vezes abstratos, não por uma força ética ou estética, melhor falando. Eles se tornaram abstratos para acompanhar o mercado, para acompanhar os bienais, senão já nem participavam das bienais. Aí é um afastamento total da paisagem, né? Antônio Parreiras, aí, a partir daí, é considerado um pintor acadêmico, sem importância nenhuma. Castanheira é um pintor também sem importância. Batista da Costa é um pintor, então, menos importante ainda. E isso não é verdade. Batista da Costa é um grande pintor. No Batista da Costa, o nosso William Homer brasileiro, né? É o pintor da paisagem brasileira também. E esses pintores ficaram muito afastados. O modernismo, nesse sentido, ele abandona muitos desses pintores. E esse exílio durou até os anos 90. Até os anos 90, os anos 80. E agora começa a ser resgatado disso, porque tem que ser também inevitável se resgatar isso, que é uma grande pintura, eram grandes artistas, e isso tem que ser resgatado, tem que ser revisto, tem que ser revalorizado. Como é que o Grupo Green se desintegra? Foi por volta de 87, se não me engano. Ao voltar de uma viagem a Minas, que Green fez muito, retratou várias fazendas no interior de Minas, no Rio, ele veio doente e resolve retornar à Europa. O grupo ainda se reúne, ainda faz algumas viagens pelo interior do estado, do Rio, mas depois um morreu e foram se separando. Parreiras continuou, fazendo muitas, nessa época que ele tem grandes paisagens, muitas paisagens, não eram grandes, nessa época ainda não era formato grande, mas uma quantidade muito grande de paisagens dessa parte aqui, de todo o litoral aqui de Niterói. Por que o paisagismo brasileiro não evoluiu ou não partiu na direção do impressionismo? Procuro discordar, né, desse paralelismo que se faz entre a pintura brasileira e a pintura francesa, ou pintura italiana, pintura europeia, como se a gente tivesse atrasado no século XIX, onde lá já tinha o impressionismo e aqui não. Eu acho que não tem que fazer esse paralelo, porque as sociedades são diferentes, né? Como é que você quer ter uma arte francesa num país tropical? Porque essa obrigação de a gente estar como os franceses faziam. Mas os impressionistas dirigiram o seu foco especificamente para a paisagem, porque eles objetivavam estudar a luz e a cor. E a luz é um fenômeno do sol, o sol do lado de fora, só ao ar livre. Você veja que o impressionismo francês é diluído, né? Digamos, um impressionismo muito atmosférico, as figuras se diluem, mas a natureza lá é assim. Você vai para a França, tem essa coisa nevoada, tons pastéis. Aqui não, aqui é um sol inclemente. Aqui eu diria,
que a pintura navarra é uma pintura com influência impressionista, mas é uma pintura sólida, né? Que o sol aqui, ele quase esculpe a natureza. Se você for na praia e ver as pedras, elas são sólidas, né? Ela tem, a luz é muito recortada aqui, não é uma luz do norte, é uma luz também que dilui as formas. O que o Grupo Green fez foi praticar a mesma coisa, mas de uma forma brasileira, com base na tradição neoclássica romântica, que é a tradição da nossa escola brasileira, trazida para cá pela missão francesa, mas a técnica brasileira, entre aspas, seria essa. Eu acho que a gente fez uma pintura de paisagem, uma pintura brasileira de paisagem. E aí também começa, talvez a gente possa começar, da importância do Green, a gente possa começar a falar numa criação da pintura brasileira a partir da pintura de paisagem. Então, se desenvolveu uma escola brasileira, onde Parreiras é o expoente, não Green. Parreiras é um gigante nisso, né? Criou a paisagem, que é quase um mito brasileiro, né? Ele criou os interiores de floresta, também obras de grande porte, depois se dedicou à pintura histórica, que tantos combatem a pintura histórica dele, mas eu acho que é um viés diferente que ele pegou o viés do vencido, né? Ele não fez só os heróis nacionais, ele fez um pouco da nossa história vencida, a história mais popular do povo. Eu acho que Antônio Parreira, nesse sentido, também foi inovador na pintura história. Tem que ser revisto, tem que ser reestudado. Porque não tinha ninguém que tivesse a técnica, o dom, as cores, o molho do Parreira era terebentina, óleo de linhaça e secativo de coté, francês. E aquilo ali ele pintava com aquilo. Quando ele ia pintar com pincel seco, ele não usava molho, porque aquelas árvores, aquelas matas, aquelas coisas que ele fazia, era um negócio impressionante. Eu fui lá, eu ficava assim, ó, perplexo, olhando como é que ele fazia, era o pincel seco. Então ele não usava molho. Os pincéis do Parreira eram desse tamanho, dessa largura. Ele foi um artista que viveu intensamente com seu ideal, era aquilo que ele pensava. Ele escrevia diário, depois fez uma autobiografia, e que ele diz que ele só pintava o que ele queria. E se você for ver da história, os quadros que ele pintou da história do Brasil, você vê que são temas coerentes. Ele pintou aqueles movimentos que antecederam a independência, ele não pintou o óbvio. Eu descobri um nu premiado no Salão de Beaux-Arts em Paris, em 1911, chamado Dolorida, que teve como modelo a segunda esposa de Parreiras, enquanto mais jovem. E esse nu me chamou a atenção por ser um quadro tão bonito, tão singelo, ter o nome de Dolorida. E aí nós fomos pesquisar e Parreiras se inspirou numa poesia com o mesmo nome, de um autor francês, uma poesia de 1822. E essa poesia trata de uma história assim, meio Romeu e Julieta. O quadro retrata uma mulher deitada, segurando um frasco. E quando o homem que se dirige a ela, quase morrendo, dizendo que estava ali para se despedir, ele pergunta a ela o que ela tinha tomado, aquele frasco que estava na sua mão. E ela diz que era o resto do veneno que ela tinha dado a ele na véspera. Então eu achei interessante informar isso para o visitante, para ele entender em que universo de inspiração fica a cabeça de um pintor. Né? Então não foi só copiar uma modelo jovem, bonita, porque se fazia na época. Teve uma inspiração numa poesia maravilhosa, né? E que aí gerou esse quadro que foi premiado no Salão de Beaux-Arts de Paris.